Bom dia, irmãos, a paz. Que bênção poder começar a semana na presença do Senhor, na casa dEle, mas principalmente com o nosso coração aberto, disponível para ouvir a voz de Deus, aquilo que Ele tem para falar com a gente nessa manhã. Então deixe seu coração totalmente disponível, totalmente entregue, sem resistência, sem reserva. E vamos deixar o Senhor tocar a nossa vida, vamos deixar o Senhor tratar o nosso coração e vamos oferecer para Ele o nosso melhor, amém? Ele deu o melhor, que foi o seu único filho, então vamos dar o melhor para Ele, vamos dar o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa vida, vamos colocar tudo na presença dEle, amém? Se você quiser se colocar em pé e juntos nós declararmos o que nós estamos realmente fazendo aqui nessa manhã, juntos. Nós estamos juntos declarando que nós viemos para adorar ao Senhor. Nós estamos juntos declarando que nós viemos louvar ao Senhor, que nós viemos oferecer o nosso melhor ao Senhor. Amém? Então vamos fazer isso juntos, vamos declarar: vim para adorar-te. Vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. És maravilhoso, Senhor. És tremendo. Como é bom a gente poder dizer isso, Deus. Que o Senhor é tudo para nós. Que o seu amor é suficiente, que a sua graça nos basta. Como é bom poder estar na tua presença, Senhor. Como é bom poder desfrutar desse momento tão bom. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. E nós viemos. Vim para adorar-te, vim para
estamos aqui, Senhor, para declarar isso mesmo. És meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Meu querido, não perca essa conexão com o Senhor. Continue adorando a Ele, declarando que Ele é totalmente amável, que Ele é totalmente digno, que Ele é o único Deus, o único Senhor da sua vida, que Ele é bem-vindo no seu coração, que Ele é bem-vindo na sua casa. Abra as portas, levante as portas e deixe o Rei da Glória entrar. Deixe Ele ser bem-vindo no seu dia, no seu trabalho, nessa manhã. Não deixe o seu portão fechado, meu querido, mas abra as portas e diga: Tu és bem-vindo, Senhor, na minha vida, no meu coração, porque Tu és maravilhoso demais para mim. Aleluia. Vamos declarar: Tu és bem-vindo, Senhor. Tu és bem-vindo, Pai. Tu és bem-vindo, Espírito Santo, na minha vida. Eu preciso da sua presença, eu preciso do Senhor. E eu quero declarar isso com a minha voz agora. Quero dizer: Tu és bem-vindo, Senhor, porque eu preciso de Ti. Eu quero declarar a minha dependência total e exclusiva do Teu Santo Espírito na minha vida. Eu preciso desse sopro na minha vida, no meu coração. Sim, Senhor. Corações abertos em verdadeira adoração, mãos erguidas em louvor e em total entrega. Corações abertos em verdadeira adoração, mãos erguidas em louvor e em total entrega. Precisamos de Ti e reconhecemos: não dá pra viver sem Tua presença. Ansiamos por Ti, temos fome por mais, declaramos a uma voz: Tu és bem-vindo neste lugar. O lugar de honra é só Teu, Senhor. Tu és bem-vindo neste lugar. Preparado está um trono de louvores só pra Ti. Corações abertos em verdadeira adoração, mãos erguidas em louvor e em total entrega. Precisamos de Ti
temos fome por mais, declaramos a uma voz: Tu és bem-vindo neste lugar. O lugar de honra é só teu, Senhor. Tu és bem-vindo neste lugar. Preparado está o trono de louvores. Tu és bem-vindo neste lugar. O lugar de honra é só teu, Senhor. Tu és bem-vindo neste lugar. Preparado está um trono de louvores só pra ti. Só pra ti. Se você puder levantar as suas mãos e declarar ao Senhor que o seu coração está aberto, que o seu coração é o trono do Senhor, que você vai deixar Ele fazer morada eterna, permanente na sua vida. Levante as suas mãos, levante a sua voz e diga: Senhor, entronizamos o teu nome no nosso coração, na nossa vida. Tu és mais que bem-vindo, Senhor. Te entronizamos com louvores. Te entronizamos com louvores. Te entronizamos com louvores. Te entronizamos com louvores. Tu és bem-vindo neste lugar. O lugar de honra é só teu, Senhor. Tu és bem-vindo neste lugar. Preparado está o trono de louvores. Tu és bem-vindo neste lugar. O lugar de honra é só teu, Senhor. Tu és bem-vindo neste lugar. Preparado está o trono de louvores só pra ti. Só pra ti, Senhor. Só pra ti, Senhor. Nosso coração está aqui, Senhor. Só pra ti essa manhã nós estamos aqui preparando o nosso coração. Preparando o nosso coração para esse tempo de adoração, de entrega. Só o Senhor é digno da nossa adoração. Só o Senhor é digno de todo o nosso louvor. Não há outro nesse lugar que seja merecedor de honras, de glórias, de louvores, de rendição, de adoração, de homenagens, de elogios, senão somente o nome de Jesus. Que os nossos olhos se voltem para a sua grandeza, que os nossos olhos se voltem para o seu poder,
para a sua majestade santa, e possamos olhar para Ti hoje e reconhecer que Tu estás entronizado, glorificado, exaltado sobre todo nome, o nome que está sobre todo nome, ao qual todo joelho vai se dobrar e toda língua confessará que és o Senhor. Não as autoridades desse mundo, não os poderes dessa terra, mas o Senhor Jesus. Ele é o Rei, Ele é entronizado. Por isso seja bem-vindo, porque esse lugar está preparado para Ti. Nós abrimos as portas dessa manhã, desse templo, para receber, ó Deus, a presença de Jesus Cristo nosso Senhor. Fica à vontade entre nós, toma o Teu lugar de glória e seja exaltado, glorificado, seja adorado através dos nossos lábios, através dos nossos louvores, através dos nossos atos de justiça, através da nossa comunhão, através, ó Deus, de tudo que acontecer. Seja adorado, seja entronizado, seja glorificado o nome de Jesus que está sobre todo nome. Seja bem-vindo, Jesus. Nós fazemos isso essa manhã para a glória e o louvor do nome de Jesus. Amém, amém, amém. Eu queria que você, antes de se assentar, cumprimentasse pelo menos umas 5 pessoas aí perto de você e dissesse: seja bem-vindo. Isso, pula algumas cadeiras, venha para frente, pule para trás e tá lá: bom dia, Deus abençoe. Você que nos assiste pela internet também, bom dia, Deus abençoe. Seja bem-vindo aqui nesse lugar e nesse tempo de adoração. Isso, sejam todos bem-vindos. Depois você pode se assentar, por favor. Minha gente, sejam bem-vindos à nossa celebração da manhã. A gente quer receber vocês com muita alegria. Hoje nós estamos num dia bem especial para a nossa igreja, porque lá no nosso retiro nós temos 85 mulheres que estão lá sendo ministradas e ministrando, 50 delas só sendo ministradas, e a gente está feliz por poder recebê-las aqui essa noite, né? Se você tem algum parente, alguma amiga que vem hoje à noite, esteja orando para esse tempo, para que seja realmente a finalização e o fechamento de um tempo especial com Deus na vida de cada um. Então, hoje nós estamos com esse grupo lá que está sendo ministrado e estamos muito felizes por isso estar acontecendo. Você que hoje vem pela primeira vez, a gente gostaria de te dar um presente no final da nossa celebração. É só você procurar nossa equipe de vermelho que te recebeu aqui. Ao final, nós estaremos lá para pegar o seu nome e entregar um kit, só para a gente saber quem são os nossos visitantes aqui dessa manhã, ao final da nossa celebração, tá bom? Outro aviso, esse aqui é para a noite. Terça-feira nós continuamos com a série de mensagens sobre milagres, e eu queria que você não perdesse essa, porque nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que vai nos motivar à fé, que vai nos colocar em direção àquilo que nós precisamos, nós necessitamos, mas que muitas vezes não vemos, não encontramos o caminho para isso daí, tá bom? Outro aviso é que quarta-feira pela manhã nós temos a nossa oração, das 6h30 às 7 horas. Todas as quartas nós encerramos com café da manhã, tá bom? Bolo, leite, café, chazinho. Eu sei que esse não é um atrativo para a gente vir orar. A gente vem orar porque vem orar, mas esse é um momento de comunhão gostoso, que a gente pode ali ter um tempo a mais aqui na nossa comunidade durante a semana para se reunir em torno da mesa. Então, se você puder e quiser vir conosco, é toda quarta das 6h30 às 7 horas, tá? Novos membros, você sabe, você que deu o seu nome, sábado dia 9 de junho começa, tá? Quando a gente estiver retornando do dia da África, a gente chega na sexta-feira à noite. No sábado a gente já tem o nosso primeiro encontro aí dos discípulos novos que Deus está trazendo a essa comunidade. Você que deu o nome para o sábado, começa às 19h, e você que deu o nome para a quinta, seu turma, seu grupo começa na quinta seguinte às 19h30, tá bom? Grave na sua agenda aí. Atenção à cerimônia Barbaracá. Se você já viu isso acontecendo aqui, você já pode começar a dar o seu nome, se o seu filho fez ou vai fazer 12 anos esse ano, tá bom? Se o seu filho fez ou vai fazer 12 anos esse ano. Pastor, eu acabei de chegar na comunidade, meu filho vai fazer 13, pode? Pode. Se você acabou de chegar, a cerimônia Barbaracá, ela tem por interesse marcar a transição entre a infância e a adolescência. Então, se o seu filho já é um adolescente e não fez essa cerimônia, nós gostaríamos que você estivesse dando o seu nome. Nós vamos fazer uma reunião com os pais e explicar de uma maneira bem minuciosa o que é a cerimônia Barbaracá. A proposta nossa é que os pais abençoem seus filhos, para que eles não sejam aborrecentes, como a gente diz, né, mas sejam adolescentes, gente que vai amar Jesus, que vai andar com Jesus, gente que já vai participar da célula de quarta-feira à noite, depois vai participar dos jovens, e assim não para mais de se envolver no reino. Então, a cerimônia Barbaracá é no intuito de trazer o seu filho aqui à frente, abençoá-lo e dizer: agora você não é mais criança, você não está mais na rede Kids da nossa igreja, agora você está na rede Up
Teens, que acontece todas as quartas-feiras aqui, e marcar essa transição tão importante na vida de um adolescente, e os pais abençoando, dando uma Bíblia para eles, vai ser fantástico. Então, se você tem um filho que vai fazer 12 anos, ou fez 12 anos esse ano, ou se você chegou agora na nossa comunidade, e seu filho ainda não fez a cerimônia de Baibaracá, pode fazer, que a gente vai fazer esse tempo especial aí no mês de julho, mas a gente precisa divulgar agora, porque tem uns detalhes que a gente precisa acertar com os pais. Hoje você já pode dar o nome na secretaria, cerimônia Baibaracá, dá o seu nome, telefone, o seu nome e o seu telefone para isso, tá bom? Agora hoje a gente está começando um novo espaço aqui na nossa igreja, começando tímido, é verdade, né? Pequeno, mas a gente espera crescer isso logo, que é o nosso espaço do livro. A gente quer disponibilizar a todos os nossos membros materiais de boa qualidade e com um preço bem acessível que nós queremos repassar para vocês. Praticamente é o preço de custo que a gente vai passar, apenas retirando os preços, as despesas administrativas, que são o frete, as despesas de cartão de crédito, é apenas isso. Então praticamente é o mesmo preço. Vocês vão ver ali na saída da nossa igreja, entre do balcão de informações, aquela porta vai ficar aberta, é só você passar ali e ver alguns títulos. O mais caro dos livros é R$25, o mais barato é 10, e você vai ver lá que você pode adquirir livros que a gente já separou, de boa qualidade, que você pode começar a adquirir na nossa igreja. Começamos pequeno para ver como é que você vai interagir com isso, como é que vai ser a resposta da igreja para a nossa livraria. E à medida que a gente for, né, avolumando isso, a gente vai crescendo o nosso estoque e vai aumentando também o número de títulos aqui. Passe no final, dá uma olhadinha no material, já tem Bíblia, tem livro infantil, tem livros para o seu casamento, livros para a sua vida pessoal, livros sobre oração. O que você quiser procurar ali, já tem alguns títulos, já pode levar. Pastor, eu posso deixar marcado? Não, você pode deixar reservado por uma semana se você quiser. Marcar a gente não marca, tá bom? A gente tem dito isso para os nossos irmãos na igreja, para não fazer fiado. Se o seu comércio você não faça fiado, que você não compre fiado. A gente tem pedido que as pessoas tenham essa atitude, e não vai ser aqui que a gente vai ser diferente, tá certo? Não é que a gente tem medo de você não pagar, a gente sabe que a gente está num ambiente de crente, né? Mas a gente diz isso para as nossas, né, os ensinos administrativos, para comerciantes: não venda fiado, não faça compra fiado, que você se desorganiza, e não vai ser aqui que a gente vai fazer isso. O que você pode fazer? Eu estou sem o dinheiro hoje, gostei desse título, posso reservar e pegar na terça-feira? Pode, porque a livraria só vai funcionar nas celebrações, terça-noite, domingo de manhã e domingo à noite. São só esses dias que a livraria vai funcionar. Então você pode deixar reservado. Uma semana depois, se você reserva hoje, domingo que vem de manhã você não pegou, a gente coloca a data e o dia, né? E aí você não pegou, domingo que vem ele já sai da reserva e vai para outra pessoa se quiser comprar. Então você pode usar a máquina de cartão de crédito, a gente tem lá à disposição. Você pode pagar em dinheiro, ou você pode deixar reservado se você assim quiser, e a gente pode fazer isso por até uma semana para segurar o título para você, tá bom? E aí a gente vai, se Deus quiser, crescendo até a gente poder ter mais volumes e abençoar a nossa igreja com boa qualidade de livros lá, tá bom? Então aproveite essa oportunidade. Hoje à noite a gente vai receber as mulheres, e agora nós vamos devolver os nossos dízimos e as nossas ofertas. Mas antes de fazer isso, eu gostaria de ter um tempo com vocês aqui. O que está escrito na bandeira do Brasil? Ordem e progresso, né? Se eu tirar o D do ordem, o que fica? Orem. Fica orem e progresso. Eu queria orar pelo nosso país, queria orar pela nossa nação e orar para que as coisas se resolvam aí. Deus coloque as suas mãos sobre a nossa cidade, sobre nossas rodovias, sobre o nosso país, sobre os nossos políticos. Vamos fazer isso juntos? Vamos ficar em pé? Vamos ter um tempo de oração pelo nosso país, pedir que Deus coloque a mão, que Deus cuide, que Deus abra as portas, que essa resolução venha o mais rápido possível, porque a nossa nação precisa disso. E nós pedimos que através dessa manifestação haja conscientização dos nossos governantes de que o nosso país não vai bem na esfera administrativa. E nós sabemos que o Brasil ele é conduzido pelos 3 poderes, né? Executivo, legislativo e judiciário. Mas eu creio no 4º poder, que é o poder divino. Eu tenho certeza que Deus controla a nação, que Deus quem cuida da nação. E a Bíblia diz: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. E nós vamos orar por essa nação, a nossa nação brasileira, a nação mais linda do mundo, mais bonita, mais gostosa de se viver, mais próspera, que eu tenho certeza disso que é, e infelizmente a mais judiada pelos políticos e pelos governantes. Nosso papel não é reclamar, nosso papel não é ficar xingando político no Facebook, nosso papel é orar pela nossa nação. Vamos fazer isso? Senhor Jesus, nós apresentamos o nosso Brasil diante de Ti. Oh Deus, que nação tão bela que o Senhor nos deu, tantos recursos naturais que nós temos, que clima maravilhoso que o Senhor dá a esse país, que gente abençoada, feliz, gente animada que o Senhor dá, calorosa, que nação boa para se viver.
Mas, Pai, que nação judiada pelos políticos, pelos corruptos, pelos gananciosos, pelos safados. Oh Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia do nosso país. Coloque a tua mão, Deus, nesse governante. Coloque a tua mão, ó Deus, nessas autoridades políticas. Nós colocamos as eleições que vão acontecer em outubro. Senhor, coloca uma pessoa que vai dar ordem, progresso ao nosso país, porque enquanto a sua igreja nós estaremos orando e aguardando por esse progresso. Deus abençoe a greve dos caminhoneiros, que através dessa atitude seja pacífica, seja sensata e seja impactante, Senhor Jesus. Que o Senhor possa trazer resoluções e soluções, dar esclarecimento, sabedoria a todos, para que haja acordo e para que a nossa nação não seja penalizada, para que o nosso povo não seja sofrido mais uma vez. Senhor, nós oramos pelo nosso Brasil, nós abençoamos, nós não vamos xingar, nós não vamos falar mal, nós vamos abençoar, ó Deus, o nosso país, e nós fazemos isso essa manhã. Coloca a tua mão, dá um basta a essa greve, traz o acordo, e que ambas as partes saiam satisfeitas, e que o teu povo seja abençoado. Pai, no nome de Jesus, nós vamos devolver nossos dízimos, as nossas ofertas, e que ao fazermos isso, nós possamos lembrar dos missionários. E ó Deus, nós vamos fazer isso agora, amanhã. Estaremos saindo em direção à África, levando medicamentos, material esportivo, alegria, e vamos trabalhar naquele lugar. Senhor, abençoe a nossa viagem, guarda a nossa estrada, permita que nós passamos pelos bloqueios e estejamos no aeroporto são e salvos, e que possamos cumprir o nosso papel lá, que o Senhor colocou no nosso coração. Abençoe essa igreja, que ela continue orando, intercedendo pelos missionários, contribuindo para que os recursos financeiros cheguem até eles, e que façam a obra do outro lado do oceano. Nós abençoamos a nossa comunidade, abençoamos o nosso Brasil, abençoamos os nossos missionários e as nações, em nome de Jesus, amém, amém. Enquanto nós cantamos essa canção com bastante alegria, você pode trazer a sua oferta missionária, a sua oferta, a sua contribuição aqui à frente. Estamos reunidos para adorar ao único que é digno exaltar, entronizado nos louvores do teu povo. Entronizado nos louvores do teu povo, reina, reina. Toma o teu lugar na minha vida, toma o teu lugar na minha família, toma o teu lugar, Rei da glória, reina. Toma o teu lugar
sobre nós, Pai. Essa é a nossa oração nesse dia, Pai. Tua beleza nós queremos contemplar, mas nós também queremos que o Senhor reine mesmo na nossa casa, na nossa vida, no nosso coração, Senhor. Nós começamos declarando que viemos para te adorar, que tu és bem-vindo e nós queremos experimentar isso todos os dias, Senhor. Então reina na nossa vida, Senhor. Reina mesmo, Pai. Tu és bem-vindo aqui e em nosso coração toma direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos vem face a face, Senhor. Queremos o teu soprar. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Estou de pé na presença do Rei, tua glória está aqui, teu amor liberta-me. Estás aqui num trono de louvor, tua presença me curou, fascinado estou. Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Vem soprar, sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus,
experimentar isso, Senhor. Nós vamos ver o Senhor reinar na nossa casa, na nossa família. Nós vamos ver o Senhor reinando sobre esta nação, sobre esta cidade, Senhor, sobre todas as nossas coisas, ó Deus. Nós vamos deixar esse céu aberto, Senhor, para que o Senhor venha e fique e faça a morada eterna, porque Tu és bem-vindo, Senhor, na nossa vida, no nosso coração, em tudo que nós temos, Senhor. Os céus nós declaramos abertos sobre nós. Vamos declarar isso mais uma vez, pela fé. Que se abram os céus, o Teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o Teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Amém. Você pode se sentar, por favor. Obrigado, equipe de adoração, por esse tempo. E nós vamos continuar a nossa série de mensagens sobre as 7 igrejas do Apocalipse. E o tema da nossa série de mensagens é padrão de qualidade. A gente entende que as 7 igrejas, cada uma delas tem um distintivo, ou coisas que Deus elogia, ou coisas que Deus critica. E se nós colocarmos as 7 igrejas juntos, com as suas características, qualidades e defeitos, nós vamos encontrar a totalidade da igreja de Jesus, para que a gente esteja atento nas críticas e estejamos buscando aquelas qualidades. Você sabe que as 7 igrejas do Apocalipse, ela tem apresentação, apreciação, reprovação e promessa. São as 4 estruturas que acontecem ao mesmo tempo. Todas têm apresentação, apreciação, reprovação e promessas. Só que tem uma diferença: 2 não têm reprovação. As 2 igrejas que não recebem reprovação é a Esmina, que nós estudamos domingo passado. Se você não veio, aproveite para assistir no YouTube, para você não perder nenhuma das igrejas e entender bem legalzinho o que acontece. Semana passada nós falamos sobre a igreja de Esmina, e a próxima que vamos falar daqui 3 domingos é a Filadélfia, né? Aqui 2 domingos, perdão, é a Filadélfia. Essas receberam só elogios. Jesus não critica, Jesus não se opõe a essas apenas palavras de incentivo a essas igrejas. 4 receberam críticas. Éfeso a gente já estudou no primeiro dia, Pérgamo nós vamos estudar hoje, Tiatira domingo que vem e Sardes. Essas igrejas receberam tanto críticas como elogios. E uma igreja, que é a última que nós vamos estudar, é a igreja de Laodiceia. Essa não recebeu nenhum elogio, só recebeu crítica. Então essa é a estrutura do livro de Apocalipse no capítulo 2 e 3, que é a carta endereçada às 7 igrejas. Você já ouviu falar que sempre no começo de Apocalipse 2 vem: escreve ao anjo que está na igreja, ao anjo que está na igreja tal, ao anjo que está na igreja B. O que significa? Nessas 7 igrejas, as cartas são endereçadas ao anjo. Que anjo é esse? Bom, nós entendemos que o Apocalipse é um livro de linguagens, onde a linguagem figurada é muito forte, muito presente. Por exemplo, usa-se o termo Babilônia, a grande serpente, o grande dragão, a besta que sobe da terra, a besta que vem da terra. E assim a gente vai vendo a linguagem figurada para interpretar muitos tempos. Apocalipse, ele foi escrito num período de grande perseguição contra os cristãos. O imperador Diocleciano era o mais atroz e o mais cruel de todos os imperadores, e ele queria silenciar a igreja. O apóstolo João recebe essa revelação na ilha de Patmos, e ele precisa escrever sobre isso. E para escrever sobre isso, ele precisa colocar uma linguagem figurada para que não seja censurado. Ao invés de falar Império Romano, ele diz Babilônia. A grande Babilônia caiu, relacionado ao Império de Roma. Então tem que fazer essa observação, porque o livro de Apocalipse não é um livro místico, não é um livro que a gente fica lá aos finais do tempo. Ele aponta para os finais dos tempos, mas a sua interpretação se dá a partir das suas linguagens, e a sua explicação se dá pelo contexto, pelo ambiente. Não sei se você aqui viveu na época da ditadura, mas teve um cantor que uma vez colocou, e na época da ditadura havia a lei da mordaça ou da censura. Tinha um cantor que escreveu uma música que tinha por título Cálice. Afasta de mim esse cálice. Jesus disse isso no jardim de Getsemane: afasta de mim esse cálice, se não possível faça a sua vontade, mas não a minha.
Aí esse autor pega essa palavra cálice, que significa sofrimento, ele pega a palavra cálice e ele consegue colocar então com C, só que a ideia é cálice com S, né? Hífen e S, dizendo cálice, afasta de mim esse e fica quieto, afasta de mim esse cala a boca, eu não aguento mais essa ditadura. É mais ou menos o que o Brasil vivia na ditadura, nas artes, na literatura, na produção artística, e é o que o João vive na ilha de Patmos. Ele não pode falar claramente, senão seus escritos seriam basicamente censurados e prontamente extirpados no meio do povo. Então a ideia dele é construir uma linguagem que não seja tão clara e tão objetiva ao ponto de qualquer pessoa entender, mas que os cristãos da época, ao lerem, imediatamente identificariam seus elementos e entenderiam que isso apontaria para o retorno de Cristo e do Messias. Aliás, o retorno de Cristo e do Messias é um assunto que é muito importante no livro de Apocalipse e que tem saído, infelizmente, dos nossos púlpitos. A gente tem evitado falar sobre isso porque parece que não chama muita atenção das pessoas. Essa semana eu vi uma mensagem, né, porque saiu muitos memes, saiu muita conversa a partir da greve. Inclusive falaram que a greve aqui em Sertanópolis estava tão grande, tão forte, que nem o metrô funcionava, nem o shopping aqui em Sertanópolis funcionava, nem o cinema funcionava, que está tudo parado, né? E aí fizeram muitas brincadeiras e uma delas me chamou a atenção. Disseram assim: quando falaram que ia acabar com o combustível, o povo correu para os postos de gasolina. Quando falaram que ia acabar a comida, o povo correu para os supermercados. Mas quando falaram que Jesus ia voltar, ninguém foi para a igreja. Interessante, né? Eu achei muito interessante essa colocação, porque é a realidade. A gente fica mais apegado às notícias e boatos do que na verdade é uma verdade que vai acontecer. Jesus vai voltar. E cadê o povo na igreja? Cadê o povo buscando a Jesus? Vai acabar o combustível, vamos para o posto. Vai acabar a comida, vamos para o supermercado. Jesus vai voltar. Dá para a gente ficar do jeito que está. É uma coisa contraditória que Apocalipse vai trazer, vai dizer: Jesus vai voltar, Ele vai vencer a besta, Ele vai derrubar os impérios, Ele vai mostrar o seu poder e a sua igreja vai triunfar. Basicamente, esse é o resumo do livro do Apocalipse. E quem são esses anjos então, que escreve, que é endereçada a carta? Provavelmente os líderes, os pastores dessas comunidades. Ao anjo que está na igreja tal escreve. O mensageiro, a palavra anjo em grego significa angelo, que é mensageiro, aquele que leva a mensagem. E provavelmente são os pastores dessa comunidade, tá bom? Vamos ver onde nós estamos agora? Bom, a gente já passou aqui por Esmirna, já passamos por Éfeso, agora a gente vai bem ao norte, na cidade chamada Pérgamo. Que cidade é essa das 7 igrejas do Apocalipse? Vamos estudar um pouquinho sobre ela, conhecer um pouquinho da história. Eu daria o título para essa mensagem hoje de Pérgamo, entre a verdade e o erro. O problema de Pérgamo não é entre o bem e o mal. Não é que eles querem praticar o bem e não conseguem. É que eles estão tomados pela mentira. Eles estão confusos entre a verdade e a mentira, entre aquilo que é real e aquilo que é irreal. E nós vamos ver isso essa manhã. A cidade de Pérgamo é uma cidade muito importante. Ela era considerada o centro político do Império de Roma na Ásia. Tanto é que ela é a primeira capital da Ásia e foi capital por 400 anos. O Império Romano, ele dominou a Europa, a Ásia e parte do Oriente. Na Ásia ele tinha um centro político e administrativo. Esse centro político e administrativo ficava em Pérgamo. Era onde estava o Palácio do Planalto. É onde estavam os deputados, onde estavam os senadores, onde estavam os assessores, onde estavam os corruptos e onde estavam os ladrões. Ali estava centralizado o poder político e econômico da Ásia, tudo situado na capital da Ásia chamada Pérgamo, cidade menor, não tão significativa no ramo econômico como Éfeso e Esmirna, como a gente estudou, mas no centro político, se falasse de política, era em Pérgamo que as coisas aconteciam. As principais decisões, os principais generais visitavam essa cidade, não as demais, mas apenas a cidade de Pérgamo, como ela era importante para esse ambiente. Centro cultural. A cidade de Pérgamo, como era um centro político, também era um centro de muita recepção cultural. Eles eram altamente educados. As instituições de educação estavam se proliferando a partir desse centro cultural. E outra coisa, em Pérgamo tinha a segunda maior biblioteca do mundo. Sabe qual é a maior biblioteca, ou era, do mundo antigo? Alexandria, no Egito. Alexandre o Grande vai lá, inaugura essa cidade e começa a colocar os volumes, escritos todos concentrados em Alexandria.
Pérgamo fala: quer saber de uma coisa? A gente vai fazer o mesmo. Nós somos grandes, poderosos e culturais. A gente tem a academia, a gente sabe o que fazer. Nós somos inteligentes o bastante para ter livros na nossa cidade. E eles fazem a segunda maior livraria do mundo, ou biblioteca do mundo. E aí eles colocam e concentram tudo em Pérgamo. Daí vem a palavra pergaminho. Já ouviu falar? Na era da escritura, ou na era da escrita da nossa civilização, nós tivemos grandes desenvolvimentos. No Egito a gente teve contato com o papiro. É muito interessante. Papiro é uma planta que cresce, eles dissecam essa planta, prensam ela, e ela fica toda trançadinha, e eles descobriram que dava para escrever em folhas de papiro. Elas são colocadas lado a lado e colocam para um processo de secagem que demora 7 dias, 15 dias, depois fica pronto, eles começam a escrever no papiro. Era o papel do mundo antigo. Os pérgamos, ou essas pessoas aqui do mundo grego, eles descobriram uma outra coisa que foi revolucionária. Eles descobriram um pergaminho que é couro estendido. E eles entenderam que eles poderiam trabalhar o couro e escrever no couro. Por isso que foi chamado de pergaminho, que eram aqueles que ficavam enrolados e que Jesus provavelmente usava nas sinagogas. Colocava-se o pergaminho, desenrolava ele, e ele era todo escrito em couro de animais. Pérgamo criou tanto a livraria, e tão grande que era um centro cultural, que criou também um novo processo de escrita através dos pergaminhos. Está vendo como é interessante essa cidade? Tem outra coisa nessa cidade: o maior templo de Zeus estava ali. O templo de Zeus, Zeus é o maior deus da mitologia grega, e lá estava o templo de Zeus com muitos sacrifícios, muitas oferendas, muitos sacerdotes o dia todo, e multidões iam para essa cidade para poder fazer seus sacrifícios a Zeus. Não apenas isso, também tinha o templo de Esculápio. Já ouviram falar de Esculápio? Quando você vai ao médico, ele tem o seu jaleco, e geralmente tem um símbolo aqui do lado dele. Qual é o símbolo? É uma cobra subindo por um cálice, certo? Exatamente, esse é o símbolo do deus Esculápio. Os nossos médicos usam um símbolo da mitologia grega nos seus jalecos. Esculápio é o deus da medicina, deus da cura, Deus, do tratamento da saúde. Então as pessoas iam muito para essa cidade porque lá tinha um templo do deus Esculápio, onde as pessoas faziam suas oferendas, seus sacrifícios, em busca de cura, em busca de se tornarem saudáveis. Olha o que mais tem em Pérgamo. O primeiro templo ao imperador vivo aconteceu em Pérgamo. O primeiro templo, os imperadores começaram a ser seres muito bem conceituados e estavam acima da média dos outros seres humanos. Pérgamo teve a ideia: se eles são tão bons assim, são semideuses, que tal a gente fazer um templo para eles, onde tenha culto, onde tenha adoração a eles? E Pérgamo foi lá no ano 29 depois de Cristo e fez o primeiro templo a um deus, ou a um imperador vivo na época. E por último, era um disseminador de cultura helênica. O que é a cultura helênica? A cultura dos gregos. E você sabe que a cultura do grego era voltada para a sexualidade, era voltada para o biotipo, era voltada para a beleza, era voltada para a razão. Então a cultura helênica era forte em Pérgamo, e tinha uma igreja exatamente nesse lugar. Imagine só uma igreja nesse contexto, que pega, vamos pôr aqui por exemplo, centro político, Brasília. A cultura do brasiliense é completamente diferente da cultura do paulistano ou do paranaense. Se você já teve a oportunidade de visitar essa cidade, a cultura deles é completamente diferente de uma cultura aqui de Sertanópolis. Imagina só que eles estão vivendo uma cultura brasiliense, mas não apenas isso. Capital, centro cultural. Qual é o centro cultural hoje do Brasil? São Paulo. Se você vai na cidade de São Paulo, você fica perdido de tantas coisas que tem lá ao mesmo tempo. E lá você tem, por exemplo, bares só para homossexuais, você tem bares só para pessoas de uma tribo, ou tem lugares somente para pessoas que vão fazer uso de entorpecentes. Lá tem centros culturais que fazem desenvolvimentos de coisas, de artes, que são às vezes até contrárias à palavra de Deus. Tem muita coisa lá acontecendo em São Paulo. Imagina só, templo de Zeus, onde é o maior templo do Brasil de adoração a um ídolo, Aparecida do Norte, não é? É o maior, onde as pessoas afluem para lá para fazer uma adoração. Eu, por exemplo, fui durante 16 anos naquele lugar, porque a nossa família tinha feito um compromisso de estar lá, e eu tive a oportunidade de ver os erros que são cometidos dentro do maior templo de imigração religiosa do Brasil. Eu imagino, você já foi lá? Você já viu como é o ambiente, como é o lugar, como são as pessoas, como é o comércio naquele lugar? Que lugar estranho, que lugar diferente, não é verdade? Não apenas isso, templo de Esculápio, um lugar onde a medicina é muito forte. Qual é o maior centro medicinal do Brasil?
provavelmente São Paulo, quem sabe, né, Curitiba, aí as nossas cidades mais desenvolvidas. Templo ao imperador vivo. Bom, esse a gente não tem no Brasil para comparar. Mas imagina só, Brasília, Nordeste, São Paulo, que mais? Qual outra cidade que eu falei? Aparecida. Imagina só, todas essas cidades colocadas aqui dentro de Sertanópolis. Todas essas culturas, essas diferenças. E aí tem uma igreja aqui dentro dessa cidade, tendo que lidar com todos esses embates e com todos esses conflitos. Por exemplo, a cultura helênica é a cultura da sexualidade. Se você, por exemplo, for ao nordeste do país, você vai ver a sexualidade aflorada. Meninas com 12, 11 anos fazendo programa na calçadão. Você vai ver, por exemplo, os carnavais, as micaretas, os desfiles que lá acontecem. O ídolo é o ventre, o ídolo é a sexualidade, o ídolo é o sexo. Imagina só todos esses contextos condensados em um só lugar, e aí nós estamos olhando para uma igreja dentro desse lugar, que vem flechadas para tudo quanto é lado, para tudo quanto é ambiente, prostituição, corrupção, disseminação cultural ofensiva à palavra de Deus, tudo isso condensado num lugar só, idolatria, tudo num lugar só. Imagina só como essa igreja vai reagir. A gente não precisa imaginar, porque a gente tem o escrito, o que Deus falou a respeito dessa cidade. Aqui tem uma foto da antiga Pérgamo. Olha que bonita só. Olha como eram os templos. Ali você vai ter o templo de Zeus, logo em cima. Você vai ter os lugares, os panteões que eles fazem lá, outros templos secundários de deuses, os lugares dos banhos, das saunas gregas. Tudo isso aí é uma estrutura da cidade grega antiga e do Pérgamo. Essa aqui é especificamente, pelas ruínas, eles desenharam a cidade de Pérgamo. Vamos ver o que Jesus fala a respeito dessa igreja, dentro desse ambiente tão hostil e tão cruel. Jesus fala assim: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Vê que tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e praticar a imoralidade sexual. Só que não para por aí. Jesus fala: de maneira semelhante, vocês também têm os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei um maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que a recebe, né? O que recebe a pedra. É o que Jesus diz a respeito dessa igreja. Vamos estudar alguns detalhes para a gente poder aplicar para nós. Primeira coisa que a gente vê nesta igreja: eles estão no lugar onde está o trono de Satanás. E essa palavra é repetida 2 vezes. Pessoal, quando a palavra é repetida num texto curto, é que ali tem um ponto de significado importante. O que seria o trono de Satanás nesse texto? Bom, para mim e o entendimento dos teólogos é que aqui está falando sobre a opressão que a igreja vive dentro do ambiente de perseguição e dentro do ambiente de uma cultura contrária à cultura do cristianismo. A igreja oprimida é o trono de Satanás em oposição à igreja. Trono de Satanás, pessoal, é tudo aquilo que é construído, tudo aquilo que é estruturado, que ofende o reino de Deus. Se tem o trono de Satanás, tem o trono do Rei Jesus. As duas coisas estão em oposição, elas estão contrárias umas às outras. E o trono de Satanás não é o que você está imaginando exatamente agora, não. Pastor, como é que era o trono de Satanás? Lá no centro da cidade tinha um grande trono, e aí sentava um grande diabo lá? Não. Essa não é a ideia do trono de Satanás que a Bíblia apresenta, e nem a ideia de Satanás que o cristianismo entende. A ideia de Satanás chifrudo, com o rabo pontiagudo, com o tridente na mão e com a pele avermelhada, isso é da era medieval, onde as pessoas começaram a desenhar e caracterizar o mal como uma personalidade daquele jeito grosseira. Então as pessoas começaram a entender diabo desse jeito.
Tem gente que fala assim: pastor, eu estava lá não sei aonde e eu tive a imagem do diabo, eu vi o diabo lá na igreja. Eu falei: como é que ele era? Aí ele tinha chifre, ele tinha rabo pontiagudo, ele tinha um tridente na mão, ele tinha a pele avermelhada. Eu vi o diabo lá dentro daquela igreja, pastor. Ele falou assim: olha, é complicado você dizer que você viu o diabo. Você viu uma imagem mental que foi reproduzida desde que você aprendeu dos livros pequenos, onde tem um anjinho e o diabinho. E como é que a gente configura os anjos? Cabelo loiro, encaracoladinho, olhinho azul. É a imagem do europeu. É a imagem do europeu. Se você observar, por exemplo, a maior parte das construções entre bem e mal vem da era medieval, principalmente quando os negros eles eram profundamente vítimas de preconceitos. O que acontece? As trevas, o escuro é relacionado ao mal, o clarinho de olho claro, né, e de cabelinho loiro é relacionado ao bem. Isso é uma mentira da cultura dominante da época, da Europa. E ainda hoje a gente acha que Jesus é branco, de pele clara, olhos claros, cabelo loiro e com aquela cara de europeu. Jesus não é europeu, Jesus é Oriente Médio, ou seja, sua pele é grossa, é marrom escuro, seu cabelo é forte, é crespo, seus olhos são jabuticabais, né? Grandes assim. Essa é a ideia do Oriente Médio. Não é essa cultura que a gente tem. E a nossa ideia de diabo é com chifre, é com pele avermelhada. Então a gente fica imaginando que tudo que tem relacionado ao diabo seja feio e grosseiro. Só que não é. Não é. O diabo ele não vem com essa pele avermelhada. Porque fala a verdade para mim, querido. Você está lá na sua empresa e você tem a oportunidade de fazer um negócio mentiroso que vai afetar e trazer desvantagem a muitas pessoas, e você está lá sozinho e você tem que tomar a decisão. Como é que você acha que o diabo vem para você? De repente você está lá no seu escritório, sozinho, sentado, e fala: rapaz, eu posso fazer isso, posso não fazer. Aí na sua cabeça você fala assim: bom, o diabo vai vir me atentar. Aí na nossa mentalidade pós-moderna é a seguinte: o diabo vai vir e vai dizer: você vai fazer uma coisa muito feia. A gente acha que o diabo vai vir com voz, sabe, aterrorizante, que ele vai vir fazer uma proposta indecente para nós. Que nada! Ele vem e sussurra no seu ouvido: rapaz, não tem nada de mal, ninguém vai saber. Às vezes ela até manda, ele até vem no melhor amigo, vem encarnado no melhor amigo, que dá uma abraçada assim e fala: rapaz, todo mundo faz isso aqui. Ele não vem desse jeito. O trono de Satanás não é algo visível, aterrorizante, é algo sutil, minha gente. Ele não vai colocar para você ali uma garrafa de pinga, de vodka na sua frente e vai falar para você: vou destruir a sua família, vou acabar com a sua saúde, vou corroer o seu fígado, vou arrancar o seu dinheiro, tome essa vodka, beba essa pinga, se embriague. Ele vai fazer isso, meus queridos? Não, isso é bom, alivia, você está muito cansado, você merece uma noite de descanso, você merece relaxar um pouquinho. Ele não vai falar que ele vai acabar com o seu dinheiro, nem com a sua saúde, nem com o seu casamento. Ele vai falar que você merece isso. Você acha que o diabo, o trono de Satanás, é algo visível, afrontador? Você acha que o trono de Satanás é algo que vem em oposição a nós assim? Que nada, ele vem para nos abraçar, ele vem para falar que esse é o melhor caminho, essa é a melhor forma. Vem aquela mulher bonita, e aí a sua esposa não está tratando bem o suficiente. Você acha que ele vai vir e falar assim: agora eu vou acabar com o seu casamento, eu vou te dar uma prostituta? Não, ele vai falar: rapaz, sua esposa não está tratando bem você, você merece uma noite diferente. Afinal de contas, seus amigos fazem isso, ninguém vai saber. Ele vem e te abraça, coloca o manjar na sua frente. Ele não tem pele avermelhada, ele não tem voz rouca ou estrondosa. Ele às vezes fala até na voz sutil e vai nos incentivando ou vai nos manipulando para que aconteça segundo a sua vontade. Qual é o maior exemplo que eu tenho disso? Mateus capítulo 4. A Bíblia diz que Jesus foi levado ao deserto. E como é que o diabo vem para falar com Jesus? Meu amigo, rapaz, se tu és o Filho de Deus, não precisa passar por necessidade, transforma essas pedras em pães. Aí ele pega de Jesus e fala: vamos aqui em cima, olha, tudo isso aqui é meu, olha quanta coisa que eu tenho reinos, eu tenho poderes, eu vou te dar tudo, você só precisa se prostrar uma única vez, se prostre e me adore, e a gente vai resolver o problema. Vem cá, sobe aqui, olha lá embaixo, pula, os anjos vão vir te receber, rapaz. Que isso, você é um homem de Deus. O diabo dizendo para Jesus que ele era um homem de Deus, que os anjos iriam vir socorrê-lo.
E às vezes a gente é levado a pensar que Satanás está articulando para nós uma coisa visível e que a gente vai olhar e falar, não, nunca vou fazer isso. Não, queridos, ele usa das estratégias, das armadilhas, para que ele venha, para que ele esteja ali e para que ele possa manipular as nossas decisões. Ele não vem feio, ele não vem grosseiro, ele não vem com a pele avermelhada e nem com tridente para te cutucar. Ele vem com propostas sutis. Até tem uma história interessante que o pessoal fala, porque a gente tem essa reação de que o diabo é uma personalidade, uma figura grosseira, né? Teve uma vez, estava tendo festa de carnaval e o pessoal saiu tudo vestido a fantasia, todo mundo vestido fantasia, e um cara resolveu se vestir de diabo para ir para o carnaval. E aí no meio do caminho deu uma chuva violenta, começou a cair aquela tempestade, para não sujar, estragar a fantasia, o pessoal começou a entrar em cada um no seu lugar, né? E aí o camarada que estava vestido de diabo, ele viu uma igreja aberta e falou, vou entrar lá, para guardar, né? Para proteger a minha fantasia. E aí ele pegou e entrou, e o jeito que ele entrou, vestido de diabo, sentou no último banco da igreja. Quando o primeiro olhou para trás, já deu um grito, Satanás está aqui, e começou a correr, e outro correu para lá, e outro correu, todo mundo começou a fugir, só ficou uma senhorinha aqui na frente da igreja. Aí o rapaz fantasiado de Satanás falou, rapaz, até o pastor foi embora, o negócio não ficou muito bom. Ele veio para tirar uma satisfação com a mulher, falou assim, minha senhora, né? Só a senhora ficou aqui? Aí a senhora dá uma olhadinha nele, pega a muletinha e fala assim, eu sempre tive nessa igreja, mas na verdade eu sempre fui do seu lado, né? Ou seja, essa figura que a gente criou não é real. Satanás, ele vem muito mais bonito do que você imagina, com propostas muito mais sedutoras que você imagina. Eu costumo dizer que Satanás, para alguns homens, ele vem na imagem de uma mulher bonita, de uma mulher aparentemente sedutora. Satanás vem com aquele dinheiro que não é seu e que não lhe pertence. Satanás vem com aquelas propostas de você ter aquilo que não é seu. Satanás vem com a proposta de ganância e sempre manipulando e maquiando a verdade. E Jesus fala para essa igreja, vocês estão onde está o trono de Satanás. E o que é o trono de Satanás? É toda a estrutura que vai em oposição ao trono de Cristo. O trono de Satanás é onde ele reina e é onde os seus poderes são manifestados. Deixa eu mostrar um exemplo para você. 1 de João capítulo 5, versículo 19 fala assim, o mundo já está conduzido pelo diabo. Que mundo é esse, pessoal? Sistemas, valores, princípios. Esse é o mundo. Existem 3 mundos na Bíblia, o mundo criado, o mundo pessoas e o mundo sistema. Por exemplo, a Bíblia fala que Jesus amou o mundo. O que Jesus amou? O mar, o oceano, as árvores, os animais? Não, Jesus amou as pessoas. Mundo aqui é pessoas. A palavra de Deus fala que Deus criou tudo que existe, o mundo e os que nele habitam. O mundo aqui é criação, mar, árvore, girafa, rinoceronte, rato, tudo aqui é mundo. E a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Que mundo é esse? Sistema, valores, estruturas e princípios. O que você acha que Satanás tem reinado? E que esfera que ele tem reinado no nosso mundo? Que esfera? Na esfera de estrutura, na esfera de sistemas, de princípios e de valores. Nós estamos vivendo um regresso, nós estamos vivendo um declínio da nossa vida de valores e de princípios. Nossas famílias já não têm mais o valor de orar uns com os outros. Os maridos não oram com as suas esposas, os maridos ofendem as suas esposas, as esposas ofendem seus maridos, e parece que é tudo normal. Os filhos namoram com a namorada com o quarto fechado, com a porta trancada debaixo do nariz dos pais. Isso é estrutura de Satanás, queridos. As pessoas se tornam cada vez mais corruptas e corruptoras. Ou seja, isso é estrutura de Satanás. As pessoas relativizam o pecado. Elas dizem que hora pode ser homem, hora que pode ser mulher, tem hora que pode ser mulher, tem hora que pode ser homem. E isso está tudo normal. Esses dias eu estava vendo uma propaganda de um creme de rosto, e entre a propaganda apareciam 2 mulheres se beijando, em canal aberto, TV aberto, na hora do almoço, e então apareciam elas beijando rapidamente e saía de cena. O que é isso? É trono de Satanás. A mídia está trabalhando para que os nossos filhos façam uma escolha sexual. A criança nasce e o médico não pode falar, parabéns mamãe, é um menino, parabéns mamãe, é uma menina. Ele vai dizer, parabéns mamãe, ele vai ser o que ele quiser. Não, irmãos. Isso é princípio do mundo, é estrutura do inferno, dizendo que os nossos filhos podem transar antes do casamento, que eles podem escolher a orientação sexual que quiserem, afinal de contas nasceram como nasceram e vão ser o que quiserem. O mundo diz que a gente pode fazer negócios às escondidas, porque no nosso país todo mundo faz isso. O mundo diz que o nosso sistema de valores e de cultura, a gente pode fazer qualquer coisa. Nós estamos tomados pelo trono de Satanás. Nossos princípios e valores são baixos, são miseráveis, porque o trono de Satanás está dominando a nossa mentalidade. Não é verdade? Não é o que a gente vê?
não é o que a mídia propaga, não é o que a rede social nos diz. O trono de Satanás está espalhando os valores do anti-reino, do reino do diabo, do reino do inferno, que trabalha a desestrutura de uma pessoa. O que são essas músicas que as pessoas estão ouvindo? O que são essas coisas que as pessoas estão ouvindo? Gente, não dá para entender. As mulheres lutando no século 21 para terem condições iguais, para não serem tratadas pelo gênero, lutando por dignidade, e colocar em rede nacional, elas cantando aquelas músicas, descendo até o chão, fazendo papel de prostituta, tirando a sua dignidade. Não dá para entender isso, gente. É uma contradição. As mulheres saem, fazem marcha, queremos salários iguais, e de repente estão se prestando a um desserviço desse para a nossa sociedade e para a identidade e dignidade feminina. Isso é trono de Satanás. A gente está vivendo esse mundo, e a gente tem que ter inteligência, a gente tem que ter sabedoria e discernimento. A gente não pode entrar na onda, a gente não pode negociar valores. A palavra é a palavra, isso não muda jamais. Portanto, eu vejo que hoje nós somos uma igreja oprimida em Sertanópolis. Você acha que não? Mas muita coisa já chegou aqui em Sertanópolis. O narguile já chegou em Sertanópolis, e parece que tudo é normal. Aquela coisa nojenta, né? Já chegou e todo mundo aí acha normal. As baladinhas já chegaram aqui, onde a noitada, esses dias um rapaz veio conversar comigo, eu achei muito interessante o que ele falou. Pastor, eu nunca fui na igreja, não sou da igreja, não conheço a Bíblia, mas eu vou falar para você uma coisa: esse mundo está perdido, hein? O cara não foi na igreja, não conhece a palavra, ele disse: esse mundo está perdido, não aguento mais essas coisas, pastor, a coisa está feia. Eu fui em tal lugar aqui em Sertanópolis, meu Deus do céu, eu fui embora, porque claro, é demais para mim, do mundo, com valores que não são da palavra. O cara não está aguentando mais. Eu fico imaginando o que nossos filhos estão sofrendo nessa cidade, que nossas famílias estão recebendo nessa cidade. Aqui também tem o trono de Satanás, queridos, e a gente precisa se posicionar, a gente precisa ser fiel à palavra, fiel ao reino de Deus. A gente não pode negociar, a gente não pode ficar quieto, a gente não pode amordaçar, tem que realmente denunciar as mentiras, os enganos que estão acontecendo no nosso meio, principalmente no meio dos nossos jovens, principalmente no meio das nossas famílias. O trono de Satanás é uma estrutura de valores e de sistemas, de crenças e princípios que são contrários à palavra de Deus. Ele não está com a pele avermelhada, ele está monitorando a nossa moral, ele está trabalhando com os nossos valores, ele está relativizando as nossas convicções. Vamos lá, segundo, tem muito mais coisa para falar, mas eu vou continuar aqui, ó. Diz a Bíblia que vocês têm aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão. Quem foi Balaão na Bíblia? Números capítulo 31 conta a história de Balaão. O rei Balaque, ele era um rei que queria amaldiçoar Israel, ele era um rei de oposição a Israel. E aí ele teve uma ideia, contratou um feiticeiro chamado Balaão. Balaão era feiticeiro e falou: você pode amaldiçoar Israel para mim? Porque Israel está ganhando todas as guerras, era povo nômade, onde eles passavam eles ganhavam as guerras e iam conquistando territórios. Aí o Balaão, feiticeiro, cheio do desejo ganancioso, fala: estou dentro. E aí o Balaão vai de jumentinha, monta, que era o veículo mais motorizado da época e o mais top, que seria relacionado a um carro importado hoje. E um cara cheio da nota, tinha uma jumentinha, montou na jumentinha e foi embora. Chegou num lugar, o lugar ficou estreito, a jumenta parou. E o negócio não andava. A jumenta passava para cá e ralava a perna dele no muro. Passava para lá e machucava a perna dele do outro lado. E ele começou a descer e começou a espancar a jumenta. Aí de repente a jumenta, cansada com aquilo, falou, gente. Jumenta fala, eu não, né? Está lá escrito isso. A jumenta falou: por que é que você me espanca desse jeito? Não está vendo que tem um anjo no meu caminho? Como é que eu vou passar esse anjo? Então Balaão entendeu que ele estava diante de Deus, e Deus se revelou dizendo a ele: não amaldiçoe aquilo que eu abençoei. Balaão se converteu? Não. Ele montou na jumenta, foi embora. Quando ele chegou lá em cima do monte, que ele viu Israel, falou: agora eu vou amaldiçoar. A hora que ele levantou a mão e foi falar uma maldição, só saiu bênção. Que Deus abençoe Israel. Ele não conseguia amaldiçoar Israel, seus lábios falavam bênção. Só que não para aí por aí a história. O Balaque vê a bênção que ele lança sobre Israel e fala: rapaz, eu te paguei, te dei em 3 parcelas, parcelei no cartão de crédito, e você fala um negócio desse comigo, você está abençoando o que eu pedi para você amaldiçoar? Aí o Balaão fala: eu não consigo amaldiçoar o povo que Deus abençoou, mas faz o seguinte: esse povo tem uma fraqueza só. Eles são muito fiéis a Deus, mas se você pegar mulheres midianitas sedutoras
e levar os ídolos e essas mulheres ao povo de Israel, eles vão se contaminar com essas mulheres, eles vão idolatrar as imagens de escultura, eles vão idolatrar os outros deuses, e eles vão perder a fidelidade de Deus, e Deus vai vir contra eles. O Balaão falou isso para o Balaque, era tudo que o Balaque queria ouvir. Então o Balaque faz isso, junta as mulheres sedutoras, as prostitutas, arruma lá o seu arsenal de ídolos e leva para Israel. As mulheres vão, seduzem os homens, levam os ídolos. Israel cai no pecado da prostituição e da idolatria. Olha lá, que ensinou o Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e praticar a imoralidade sexual. Caíram no desejo da sexualidade e na idolatria, e Deus veio contra aquele povo e lançou uma praga. Eles se enfraqueceram e perderam a guerra. Olha que coisa interessante. Jesus usa o mesmo sistema, usa o mesmo quadro para confrontar essa igreja e diz assim: pessoal, vocês estão indo pelo mesmo caminho de Balaão, vocês estão caindo na idolatria, vocês estão adorando Zeus, estão adorando Esculápio, estão adorando ídolos dentro dessa cidade, vocês estão caindo na idolatria, vocês estão se enfraquecendo. Jesus fala: entre vocês tem gente idólatra. E gente idólatra não é aquele que se curva diante de uma imagem de escultura, porque tem crente aqui hoje que não tem nenhuma imagem aqui para adorar, mas adora o dinheiro, adora o sexo, adora o poder. São as três coisas que mais envolvem a idolatria do ser humano hoje: dinheiro, sexo e poder. Isso move os nossos princípios, isso mexe com a nossa índole, isso chama, atrai, isso transforma os nossos conceitos. Dinheiro, sexo e poder são os três ídolos que mais comprometem a vida do crente. Quanto pastor perdido por causa de dinheiro, quanto crente mal afamado por causa de escândalos financeiros, quanta gente mal afamada por causa de escândalos sexuais, e quanta gente passou por cima de tudo e de todos para ter poder. Dinheiro, sexo e poder é o que mais destrói cristãos, sem se dobrarem a uma imagem de escultura. Idolatram o dinheiro, o sexo e o poder. Tim Keller era um grande pastor dos Estados Unidos, bem na ilha de Manhattan, e ele escreveu um livro chamado Falsos Deuses, e ele fala sobre esses três deuses que nós estamos ainda levantando incenso para eles e ainda estamos oferecendo sacrifício: dinheiro, sexo e poder. São três coisas que ainda estão sobre nós, e Jesus confronta essa igreja. Vocês vão continuar idolatrando isso? Vocês vão continuar se prostituindo a isso? Porque a idolatria é considerada na Bíblia prostituição, sabia disso? Prostituição. Porque você trocar Deus pelo ídolo, trocar Deus pelo dinheiro, trocar Deus pelo seu tempo, trocar Deus pela sua posição social, é considerado como adultério, como prostituição. Você tem Deus com quem você é casado, e aí o que você faz? Você vai para a imoralidade sexual. Agora tem um segredo desse texto aqui. Olha só, a palavra Pérgamo, sabe o que ela significa? Casado. Pérgamo é a palavra grega que significa casado. Jesus vem contra essa igreja, e a crítica dele é que eles estão deixando esse casamento. Eles estão se prostituindo com ídolos e com a imoralidade. Eles estão desfazendo a aliança com o Cristo. Jesus é o noivo, nós, a igreja, somos a noiva. E aí essa igreja, ela é condenada, criticada, porque está abandonando o casamento pela idolatria. Meus irmãos, a gente precisa tomar cuidado, porque a idolatria também está presente aqui em Sertanópolis. Está presente no nosso trabalho, na nossa casa, está presente na nossa mentalidade de vida. A idolatria está consumindo o nosso coração. Será que a gente também não está levantando incenso a deuses desse tempo, sem nunca termos ido a um lugar idólatra, a um templo idólatra? Será que a gente não tem um altar de idolatria na nossa casa, onde a gente está sacrificando tempo, dinheiro? Talvez seja o nosso maior Deus, talvez nossa saúde seja um Deus. Camarada, ele perde 2 cultos no mês, mas a academia ele faz 5 vezes na semana, entendeu? Não é mais saúde. Ele não está na academia porque ele quer saúde, ele está na academia porque ele quer cuidar do seu templo idólatra, ele quer cuidar do seu corpo e quer ser reconhecido por isso. São coisas contraditórias. Faça academia, é muito importante. Faça caminhada matinal, é muito importante. Mas cuidado com a idolatria do corpo, que é uma coisa que hoje a nossa sociedade está fazendo muito. Então, esse é o ensino de Balaão. É a negociação para desfazer o casamento com Cristo. A negociação do adultério e da prostituição espiritual, que é muito pesada. Igreja mundanizada, tolerância com o erro e com o pecado. Para mim é isso, é a igreja mundanizada. Ela faz negociações e concessões, ela tolera o erro, tolera o pecado, e a gente vai levando assim, porque afinal de contas todo mundo faz isso. Mas olha só, de igual modo, vocês que se apegam aos ensinos dos nicolaítas.
Nicolaíta era gente frágil, é gente liberal. Não, nada a ver, pastor. Sabe o nada a ver? Inclusive eu falo que lá no inferno a placona que vai ter lá quando receber algumas das pessoas que não reconheceram Jesus, que talvez possam até estar aqui hoje, essa manhã, infelizmente, vai ter uma placa lá: bem-vindo à terra do nada a ver, bem-vindo a nada a verlândia. É assim, nada a ver, pastor, nada a ver isso, nada a ver aquilo. São os nicolaítas. Os adeptos de Nicolau era gente de baixo princípio e de baixo valor moral. Era gente que negociava, fazia: não, tudo bem, tudo certo. A gente dá um tapa na cara da esposa, depois vir na igreja adorar. Tudo certo. A gente se embriagar numa festa, depois vir na igreja. Tudo certo. A gente trair, depois vir na igreja. Tudo certo. A gente enganar, mentir, vir na igreja. Os nicolaítas falavam: não, está tudo normal. E não está normal pela palavra. Pela palavra existem transformações que o evangelho pode e quer fazer em nós. É óbvio que quando a gente falha, a gente erra, o melhor lugar para a gente estar é na igreja, para receber a palavra de Deus. Só que quando eu desenvolvo justificativa para isso, é quando eu me torno hipócrita, e aí a igreja já não me cura, a igreja já não me transforma, ela não me ajuda. Sabe quem são os nicolaítas? São gente que cozinha o pecado. Você já ouviu a história do sapo na chaleira? Sapo na chaleira, já ouviu falar? É mais ou menos assim. Eu nunca fiz esse teste, mas dizem que se você pegar um sapo e jogar ele num tacho de água quente, ele vai pular imediatamente e lá não vai ficar. Mas se você pegar um sapo e colocar numa bacia com água ambiente e for aquecendo, o seu organismo ele foi criado para se adaptar ao ambiente. Ele vai se adaptando. À medida que a temperatura da água aquece, ele vai se adaptando até morrer cozido sem esboçar reação. É isso que é o nicolaíta do nosso tempo. Eles cozinham a gente na chaleira. Eles vão aumentando. Antigamente, as novelas, quando colocaram um beijo na novela, o pessoal ficou escandalizado: meu Deus, beijo, olha que coisa feia, de língua na novela. Oh, meu Deus, que coisa absurda. De repente, colocaram uma pessoa seminua na novela. Meu Deus do céu, seminua na novela. De repente, colocaram um homem com homem se beijando. Meu Deus do céu, homem com homem se beijando na novela. E daqui uns dias, pessoal, é sexo explícito mesmo na novela. E ninguém vai parar esse andamento, porque nós estamos sendo cozidos vivos. O pessoal hoje assiste série com os filhos lá sentados no sofá, e aí tem uma série de sexo que há muito tempo era chamada de pornografia, que hoje é série. E com os filhos ali, com os filhos sentados no sofá. Uma coisa, com o marido e com a mulher assistindo aquela pornografia explícita. São coisas que a gente vai negociando. São nicolaítas. Os nicolaítas, eles vão deixando tudo normal, tudo vai ficando superficial. E isso tem um preço. Qual é o preço? Ah, queridos irmãos, esse é o preço. Uma igreja que perde a capacidade de ser relevante, ela não faz diferença no mundo. Que diferença que ela faz? Para que ela serve? Para que serve o seu cristianismo? Para que serve o meu cristianismo? Vamos lá? É aqui que o preço vem. Jesus olha para essa igreja e fala o seguinte: ao anjo da igreja de Pérgamo escreve essas coisas. Essas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Por que Jesus se apresenta assim para essa igreja? Espada é sinônimo de juízo. Eis que pego a minha espada na mão. Opa, vem juízo sobre a terra. Todos os profetas que usam a palavra espada, eles estão falando de juízo. E Jesus vai falar para essa igreja: ou vocês vão para o juízo, ou vocês vão para a absolvição. Só depende do arrependimento de vocês. Olha lá o que Jesus diz: portanto arrependa-se, senão virei em breve até você, e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Jesus chama essa igreja ao arrependimento. Meus irmãos, nós temos a tendência de aderir ao trono de Satanás em Sertanópolis. Nós temos a tendência de sermos relevantes e coniventes com a doutrina de Balaão, sermos idólatras do ego e da nossa própria vida. E nós temos a tendência de sermos nicolaítas, afrouxando os valores da palavra e negociando os princípios das Escrituras. Nós temos a tendência. E se fizermos isso, só tem um chamado para você e para mim, para que a gente possa ir para o céu, para que a gente não chegue nunca na nada Verlândia, que a gente nunca vá para lá. Só existe um caminho para isso. Sabe qual é? Arrependimento. E se a gente se arrepender, a espada não virá contra a nossa vida. Se a gente arrepender, o juízo não virá contra o nosso coração. Se a gente se arrepender, a gente vai receber a graça de Jesus e a recompensa. Lembra? A apresentação, reprovação, apreciação, reprovação e recompensa. A apresentação, reprovação,
apreciação, recompensa. Qual é a recompensa de quem se arrepende e quem anda segundo os princípios de Jesus? Trono de Satanás, doutrina de Balaão e doutrina nicolaíta. São 3 coisas que seduzem. Mas se a gente se arrepender e mudar a nossa história, sabe o que pode acontecer com a gente? Ou a gente vai comer o banquete do céu, ou a gente vai se sustentar com as migalhas da terra. O que é isso que eu estou dizendo para você? Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, versículo 17. Ao vencedor darei o maná escondido. Sabe o que é o maná escondido na escritura? É aquilo que sustenta o povo. Ou seja, você não precisa dessas outras coisas para te sustentar. Você tem o maná. E o maná, Jesus disse em João, capítulo número 6, eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou o pão da vida. Jesus é o maná que sustenta o seu coração, Jesus é o maná que sustenta a sua história, Jesus é o maná que sustenta a sua vida, Jesus é o maná escondido que vai ser revelado a você e você nunca mais vai precisar de migalhas dessa terra. Mas uma outra coisa interessante é a pedra branca. A pedra branca é o convite à absolvição pelo Evangelho. Ou você vai para o banquete do maná, ou para as migalhas da terra, ou você vai para a absolvição ou para a condenação do Evangelho. O que é isso aqui? Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito. A equipe de louvor pode subir aqui à frente, por favor. Eu quero mostrar para você que talvez isso aqui seja o mais interessante elemento que a gente pegou nesse texto aqui. Já ouviu falar sobre a pedra branca? Talvez você sempre quis saber o que significa essa pedra branca em Apocalipse capítulo 2. Eu vou mostrar para você pela história o que é a pedra branca. Os romanos usavam pedras brancas para fazer convite às pessoas para participarem de jantares especiais. Olha que legal, pedra branca era um convite. Se você tivesse uma pedra branca com o selo ou com a marca do império, você tinha acesso àquela festa, aquele banquete, aquela celebração romana. Não somente isso, lá no júri popular, quando havia o fórum romano e um condenado, os júris votavam com pedras brancas e pedras pretas. Os júris iam um a um depositando pedras em frente ao juiz, e eles ouviam a história do réu, a defesa do réu, e quando chegavam a um veredito pessoal, eles iam à frente do juiz e depositavam pedras brancas e pedras pretas. Pedras pretas era para a condenação do réu, pedra branca para a absolvição. Se ele tivesse mais pedras brancas, ele era absolvido. Se tivesse mais pedras pretas, ele era condenado. Jesus usa esse elemento para comunicar à igreja, dizendo: lá no céu, vocês vão receber uma pedra branca que tem o nome de vocês gravado. Ou seja, não tem pedra preta contra você, não tem condenação contra você, não tem condenação contra a sua vida e contra a sua história. Jesus já te absolveu dos seus pecados. Não importa onde você tenha ido, não importa o que você tenha praticado, não importa se você já tenha destruído sua história, sua família, seu comércio, sua estrutura financeira e até a sua saúde. Não importa quais foram as práticas que você fez, não importa quais os pensamentos que vêm à sua mente, não importa os vícios que você tem internamente, não importa as mentiras que você tem dentro do seu coração. Jesus hoje pode te dar uma pedra branca, Ele pode tirar de você a condenação, Ele pode tirar de você o juízo e pode trazer sobre você a absolvição. Jesus te dá essa manhã a pedra branca. Você é convidado para o banquete celestial, você é convidado para estar com Cristo, você é convidado para entrar nesse lugar de honra. E além de tudo, quando você chegar na porta, vão perguntar: tem alguma condenação contra você? Tem alguma pedra contra você? Você vai dizer: não, eu só tenho a pedra branca. E nessa pedra branca estará Romanos capítulo 8, versículo 31. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Já não há mais condenação contra a sua vida, já não há mais condenação contra a sua história. Não importa se você foi no lamaçal do pecado, não importa se você se afastou do Pai, não se importa se você se sujou com o trono de Satanás, se você aderiu à doutrina de Balaão, se você foi absorvido pela tese dos nicolaítas, não importa onde você esteve. Hoje, se você se arrepender, você vai comer do maná de Cristo e vai ter direito à pedra branca. Hoje sua história pode mudar. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos orar? Igreja de Pérgamo é a igreja que me prova e que me mostra que o arrependimento pode me levar a viver de novo o maná e a absolvição que só o Evangelho de Jesus pode dar. Eu queria cantar com vocês Luz do Mundo Vieste à Terra, pode ser? A gente vai cantar aquela canção, começo e o refrão, e nós vamos encerrar a nossa celebração dessa manhã. Feche os seus olhos, apague as luzes para mim, por favor. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa oportunidade. Senhor, a tua palavra nos ensina tanto, que os minutos acabam tão rapidamente aqui pela manhã. Pai, quantas coisas mais nós podemos aprender pela sua palavra, mas que o teu Espírito Santo revele a cada coração. O Senhor Jesus
é a nossa salvação. O Senhor Jesus é a nossa absolvição. Levanta essa pessoa para lutar contra o trono de Satanás em Sertanópolis. Levanta essa pessoa para rejeitar as doutrinas de Balaão na nossa igreja e nem em Sertanópolis. Levanta essas pessoas para saírem do ambiente dos nicolaítas, para ser a igreja de Jesus apegada aos teus valores. Levanta essa comunidade para ser uma comunidade de fé e que ande fielmente, que não seja seduzida pelas propostas do mundo, do diabo ou do pecado. Senhor, sustenta-nos e faça-nos fiéis a Ti, e que possamos receber do Senhor o maná, a salvação e a pedra branca, em nome do Senhor Jesus. Vamos cantar isso? Luz do mundo. Luz do mundo, vieste à terra, para que você pudesse ver. que eu pudesse te ver. Jesus é a mudança da sua vida. Jesus é a mudança da sua história. Beleza, Me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Por isso eu vim nesse lugar. Aqui não há espaço para o trono de Satanás. Nós rejeitamos os ídolos da nossa vida, Senhor. Nós nos posicionamos em favor do Teu reino. Tu és o nosso Deus. Tu és e não há outro. Totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno, Tu és, Senhor, e não há outro além de Ti. eterno Rei, E exaltado, nas alturas, o trono dele está em Sertanópolis. De Cristo, o trono dele está nesse lugar. Jesus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre. Ele se deu por nós para nos dar o maná e a pedra branca. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, és totalmente amável. totalmente Tu és, Senhor, tão maravilhoso. para mim. Senhor, nós te adoramos, nós te bendizemos e te agradecemos por essa manhã. Obrigado por o Senhor nos dar a garantia do céu. Dá a esse meu irmão e essa minha irmã, essa manhã, o maná escondido e a pedra branca, para que nós tenhamos acesso a esse lugar que o Senhor preparou para cada um de nós, em nome de Jesus. Deus abençoe, meus irmãos. Uma boa semana para vocês. E vão com Deus. Que o trono de Satanás seja destruído, que Balaão seja rejeitado e os nicolaítas sejam extirpados e rejeitados em nome de Jesus. Boa semana.